Bom dia a todos. Como na aula passada a gente estudou sobre teoria de função do segundo grau, agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar sobre a função do segundo grau. Deixa eu abrir minha apresentação aqui para vocês. Vamos lá. Então, como já era de se esperar, exercícios depois de onde eu tirei. Número 1. A água é essencial para a vida e está presente na constituição de todos os alimentos. Em regiões com escassez de água, é comum a utilização de cisternas para a captação e armazenamento de água da chuva. Ao esvaziar um tanque contendo água da chuva, a expressão V de T igual a menos 1 sobre 43.200 T quadrado mais 3 representa o volume em metro cúbico de água presente no tanque no instante T em minutos. Qual é o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado? Então, essa equação ela representa a quantidade de água que ainda tem no tanque. Então, o que ele me pergunta? Quanto tempo que é necessário para esvaziar? Quando, quando o tanque estiver vazio, o meu V de T vai ser zero. Então, resolver, nada mais o que eu tenho que fazer é igualar o V de T a zero, como está aqui. Então, menos 1 sobre 43.200 T quadrado mais 3 igual a zero. Eu passo mais 3 para lá, fica menos 3. Menos 1 sobre 43.200 T quadrado igual a menos 3. Passa o 43.200 quadrado multiplicando, né? Multiplica cruzado, fica T quadrado igual a menos 3 vezes menos 43.200. Menos com menos mais, 129.600 igual a T quadrado. O meu T, então, passa raiz dos dois lados, fica raiz de 129.600, T vai ser 360 minutos. Ele quer em horas. Então, 360 minutos, cada hora tem 60 minutos, 360 dividido por 60, 6 horas. Então a resposta é 6. Então o que eu fiz? Ele pediu. Aqui é o típico exemplo de exercício do segundo grau. Geralmente em provas do Enem, por exemplo, ele não vai te dar joga uma equação do segundo grau e te pega as raízes. Ele vai te dar um contexto. São questões intertextuais, interdisciplinares. Ele vai te dar um contexto em que aquela função vale e vai te pedir alguma coisa em relação àquela função. Nesse caso, o contexto era seca, água diminuindo e tal, o galão, a cisterna, e ele não te falou hora nenhuma que era só igualar a zero. Isso aqui você tinha que entender a hora que ele te fala, ao esvaziar, qual o tempo em horas necessário para que o tanque seja esvaziado. Então, quando ele fala isso, você tem que saber, você tem que interpretar que para o tanque estar vazio, o meu V de T tem que ser zero, porque o meu V de T representa o volume de água dentro do tanque. Então, são essas coisas que vocês têm que aprender a observar nos exercícios. E nesse caso, como era uma função incompleta, uma função de segundo grau incompleta, que só tem o A, que é menos 1 sobre 43.200, e o C, ficou mais fácil, que era só jogar para o outro lado, multiplicar e tirar a raiz. Certo? Número 2. Determine os pontos de interseção da parábola da função 2x² menos 3x mais 1 com estas abscissas. O que é interseção? Interseção é o que encosta. Então, a gente vai pensar em interseção como o que toca. Nesse caso, o que está se tocando? A função 2x² menos 3x mais 1 com estas abscissas. O eixo das abscissas é o eixo x. Então, os pontos em que a função encosta no x são o que a gente costuma chamar de raízes. Então, o que essa questão está querendo mesmo é determina as raízes da função 2x² menos 3x mais 1. Então, a gente vai simplesmente aplicar a Bhaskara e definir essas raízes. O meu A é 2, como eu vejo aqui. O meu B é menos 3 e o meu C é 1. Vamos lá, delta.
Menos 3 quadrado, menos 4, vezes 2, vezes 1. 9 menos 8, 1. Então, x vai ser menos 3, mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 2. X vai ser 3 mais ou menos 1 sobre 4. X', 3 mais 1 sobre 4, 1. X duas linhas, 3 menos 1 sobre 4, 2 sobre 4. Simplifica por 2, meio. Então, os meus... Aí, ó, isso aqui são as raízes. X', 1, x duas linhas, meio. Aí volta lá. Ele quer os pontos de intersecção. Pontos são coordenadas. Então, tem um ponto, tem uma coordenada x e uma coordenada y. Pontos são para-ordenados. Então, eu achei o x. Quanto que é o y? Esses não são as raízes? Raiz é onde o gráfico encosta no eixo x. Então, sempre que encosta no eixo x, é porque o y é zero. Então, os meus pontos são x igual a 1, que é uma raiz, y igual a zero, e x igual a meio, y igual a zero. Essa é a resposta. Se parasse aqui, ó, em uma prova de Enem, por exemplo, você teria zerado. Mas provavelmente não, porque como a prova de Enem são provas de alternativa, elas lá não teria alternativa sozinha, por exemplo, 1,5, teria pares ordenados. Então, acho que aí você entenderia que ele está pedindo pontos e acharia esses pontos. Vocês são espertos, né? Então, vocês conseguiriam fazer isso tranquilamente. 3. Calcule o valor de k de modo que a função f de x igual a 4x² menos 4x menos k não tenha raízes, isto é, o gráfico da parábola não possui ponto em comum com o eixo x. Quando que isso acontece, que a gente aprendeu na aula de função do segundo grau, o gráfico não encosta no eixo x quando o delta é menor que zero. Então, o que eu tenho que fazer é fazer o delta menor que zero com esses dados que ele me deu. Nesse caso, a única coisa que muda é que o meu C vale K. Então, eu vou achar um valor para K. Valores possíveis para K para que o meu delta seja menor que zero. Simplesmente é isso que ele está pedindo. Então, a gente faz exatamente nisso. O delta tem que ser menor que zero. Delta não é b quadrado menos 4ac? Então vamos lá. B quadrado menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 vezes menos k. Tem que ser menor que zero. 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos k, 4k vezes 4, 16k. Menor que zero. Passa 16 para o outro lado. Então, k tem que ser menor que menos 1. Para qualquer k menor que menos 1, essa função ela não vai encostar, o gráfico dessa função, né? Ele não vai encostar no eixo x. 4. Determine o vértice da função quadrática y. Aqui eu errei, eu pus um ponto aqui. Y igual a 8x² menos 3x menos 5. Como eu disse, vértice de uma função é provavelmente a parte mais importante de vértice e calcular as raízes. São as partes mais importantes de uma função quadrática. Fazer o gráfico nem sempre, porque geralmente não é pedido, mas saber encontrar um vértice e saber achar as raízes é de extrema importância. Então, como foi pedido aqui? O A é 8, o B é menos 3 e o C é menos 5. O meu vértice, como a gente viu na teórica, o x do vértice é menos b sobre 2a, e y do vértice, menos delta sobre 4a. Vamos lá, x do vértice, menos 3 sobre 2 vezes 8. Então fica 3 sobre 16. Já achou. X do vértice já tá aí. Agora o meu delta, b quadrado menos 4ac. O meu b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 8, que é meu a, vezes menos 5, que é meu c. Então vai ficar 9 mais 160, 169. Então, o meu delta é menos 169. Joga na fórmula. Menos delta sobre 4a. Então, menos 169 sobre 4 vezes 8. Então, meu y do vértice vai ser menos 169 sobre 32. Então, o meu vértice, ele tem que lembrar que não basta só achar o x do vértice e y do vértice. Eu tenho que colocar vértice igual um par adornado, porque o meu vértice é um ponto. É isso que ele pediu aqui, ó. O vértice da função. O vértice é um ponto. Não esquece isso. Então, meu vértice vai ser 3 sobre 16 e o par ordenado, 3 sobre 16 e menos 169 sobre 32. E por fim, o número de peças para que o custo seja mínimo, ó, aquela análise de mínimo que eu tinha falado na aula teórica, mínimo e máximo é recorrente.
será dado pelo cálculo de xv. E o valor desse custo mínimo será dado pelo valor de x na função. C igual a x quadrado menos 80 mais 3.000. Ele quer o x do vértice, basicamente. Por quê? Ele vai pedir um x do vértice para encontrar o y do vértice, o que basicamente é o quê? Ele está te pedindo quantas peças ele vai produzir para ter um custo mínimo, porque o A aqui é positivo. Então, a concavidade é para cima, então eu tenho um ponto de mínimo. Então, ele quer. Isso aqui é um custo relacionado a peças. Então, ele quer quantas peças eu tenho que produzir para ter um custo mínimo e de quanto é esse custo mínimo. Então, é o que a gente vai fazer. Então, mínimo, máximo, sempre lembra, vértice. Ou vai ser x do vértice ou vai ser y do vértice. Nesse caso, ele quer os dois. Então, o x do vértice, menos b sobre 2a. Então, menos b sobre 2a, o meu b é menos 80, então fica menos 80. Sobre 2 vezes 1, que é o meu a. 80 sobre 2, 40. Então, eu preciso produzir 40 peças para chegar ao meu valor mínimo. Aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu jogo direto esse x na minha equação, que eu vou achar meu y, que é de 1.400, que é meu custo mínimo, ou eu acho o meu y do vértice, que vai dar o 1.400 também. Tem as duas formas de você encontrar o preço mínimo. Nesse caso, você acha x do vértice e joga na própria equação, como ele fez, ou você acha o y do vértice que vai chegar no mesmo valor. E aqui é uma representação do que seria o mínimo. O ponto mínimo seria quando ele produzisse 40 peças e esse custo mínimo seria de 1.400. Aqui, os lugares de onde eu retirei esses exercícios. E foi isso. Basicamente, é o que eu queria falar para vocês sobre exercícios de equações de segundo grau. Geralmente é máximo e mínimo, achar raízes, só que, como eu disse, ele nem sempre ele vai te perguntar exatamente o que ele quer. Então, fiquem atentos sobre as exigências do exercício para vocês entenderem realmente o que ele quer. Muito obrigado pela atenção e qualquer dúvida entre em contato e até a próxima aula.